Fábio, para o videocast cristão. Estamos aqui no tanque, no prédio da Igreja de Cristo no Tanque. Acabamos de ter um estudo com o nosso irmão Enio sobre 2 Pedro, e ele vai compartilhar com a gente, para o videocast cristão, esse estudo que ele passou aqui hoje. Enio, o que nós temos assim que aprender de mais importante de 2 Pedro? Bem, 2 Pedro foi escrito naturalmente por Pedro e para os irmãos, de acordo com 1 Pedro 1, aos forasteiros, aos eleitos que são para ser expressão no ponto graça para a vossa asa Bitínia, tendo a ver com um assunto específico de falsos mestres, como diz lá em capítulo 2, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o poder negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então é um contexto histórico aqui, o cenário histórico tem a ver exatamente com falsos mestres que estariam agindo dissimuladamente na região da Ásia Menor, dessas 5 províncias da Ásia Menor. E a mensagem que Pedro tem em mente, a gente vê no capítulo 1, principalmente nos versículos 3 e 4, mas na verdade vai até o versículo 11, e diz assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Em outras palavras, Pedro diz que Jesus, nosso Senhor Jesus, pelo seu divino poder, nos deu todas as coisas que conduzem à vida e piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória, a própria glória e virtude. Agora, essas coisas, através dessas coisas, têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas dele, de Deus, para que por elas nos tornemos co-participantes da natureza divina. Em outras palavras, através dessas coisas, nós nos tornamos co-participantes da natureza divina e assim nos tornamos livres da corrupção das paixões que há no mundo, ou seja, nos ficamos livres da ação dos falsos mestres. E Pedro nos diz, na verdade, como isso pode ocorrer, como podemos conseguir isso. E está nos versículos 5 a 11. Só um pouco aí, então. Hoje nós podemos trazer esse texto para hoje, que há falsos mestres também nos dias de hoje? Com certeza há falsos mestres na igreja hoje, há falsos mestres religiosos espalhados pelo mundo afora, assim como existiam falsos mestres naquela época de Pedro, assim como existiam falsos profetas antes daquela época, da época de Cristo, e sempre vamos ter falsos mestres. Não é uma questão de se é que eles existem ou não, eles existem. E Pedro, nessa epístola, de 2 Pedro, ele nos dá o segredo, ou a fórmula, a maneira através da qual nós podemos ficar livres das ações, ou da esfera, ou da influência dos falsos mestres. Então, nós devemos procurar o certo e automaticamente o erro vai ser eliminado. Seria isso? É verdade. Nós vamos ver isso também em Judas, mas aqui em 2 Pedro, na verdade, é uma proteção contra falsos mestres.
Porque, na verdade, nós não sabemos quem são eles. A gente tem uma ideia, etc., tem as características mencionadas, mas, na verdade, na igreja, ninguém tem uma placa dizendo eu sou falso mestre. Então, na verdade, se nós usarmos os ensinos de 2 Pedro, que tem a ver com o nosso pleno conhecimento de Jesus, então nós ficamos protegidos contra a ação dos falsos mestres. É uma consequência automática. Você lê versículos 5 e diante, pode ler? Então, do versículo 5 a 11, é onde Pedro deixa claro o que nós devemos fazer para realmente ficarmos repletos do pleno conhecimento e assim ficarmos livres da ação dos falsos mestres agora e finalmente a vida eterna. Então, no versículo 5 a 11 eu leio: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmão, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na verdade, aqui Paulo nos dá o segredo, a solução para ficarmos protegidos, para não cairmos na presença de falsos mestres e, consequentemente, termos a vida eterna. Muito bom. Eu posso mostrar aqui, na verdade, existe uma sequência, né? Uma sequência aqui, que começa com a fé, e a fé nós devemos adicionar a virtude, ou seja, uma fé firme, sólida, pura, não dividida, e a virtude devemos adicionar o conhecimento, porque na verdade a fé virtuosa precisa ser através do conhecimento. E ao conhecimento devemos adicionar o domínio próprio, a fim de realmente colocarmos todo o conhecimento em ação, e não somente uma parte, o domínio próprio para colocar em ação. Depois, com o domínio próprio, devemos adicionar, ao domínio próprio, devemos adicionar perseverança, ou seja, vamos perseverar sempre nesse domínio próprio, tendo a ver com o conhecimento. Ao conhecimento, a perseverança devemos adicionar a piedade, ou seja, a perseverança é piedosa, tendo a ver com aquele caráter divino, agradável a Deus, e com a piedade devemos adicionar a fraternidade, ou seja, devemos ter aquela confraternização, aquela comunhão, aquela alegria, aquela presença junto com os irmãos, e com a fraternidade, ou a fraternidade, devemos adicionar o amor. O amor, então, é a cobertura desse bolo composto de 8 partes. Então, quem tem essas 8 partes e cresce, aumenta em cada uma delas, então ele estará se protegendo contra a ação dos falsos mestres. Então, diferente do que se pode pensar, para combater os falsos ensinos, eu não tenho que conhecer mais para poder debater com esses falsos mestres. Não é a questão de debater que eu vou vencer os falsos mestres. Não é uma questão de, inclusive, sermos conhecedores dos erros deles. Não é isso que Pedro está nos dizendo. Pedro está dizendo que nós devemos nos encher do pleno conhecimento, e ao enchermos do pleno
pleno conhecimento, nós teremos uma proteção contra os falsos mestres. Primeiro, porque eles não conseguirão nos atingir, porque nós estamos capacitados com a verdade, que é o pleno conhecimento. E, em segundo lugar, porque nós teremos como nos defender, vamos dizer assim, mas não assim, no sentido de partirmos para uma briga, para uma discussão, para um bate-boca, que nós vamos verificar que, na verdade, isso aí não é característica do fiel, é característica dos falsos. Então, nós estamos plenamente protegidos contra a ação dos falsos. Eles não conseguirão nos atingir. Obrigado, Enio. Então, esse foi um resumo de 2 Pedro, de tudo que a gente teve hoje o dia inteiro, das 9 às 17, e uma mensagem muito importante para a igreja. Então, Fábio e Enio, para o videocast cristão.